A paz, mulheres prósperas. João capítulo 3. Eu trago para vocês 3 perguntas que podem mudar a sua vida. A pergunta muitas vezes vai trazer uma reflexão, aquele momento que a gente recebe a pergunta e ela pode fazer a gente tomar atitudes que transformam a nossa vida. Em João 3 fala da história de Nicodemos. Olha, se você tiver um filho menino, fica esse nome aí de dica. A história é bem longa porque a conversa deles tem muito conteúdo, mas eu vou ler uma parte bem pequenininha daquele jeito bem rapidinho. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura voltar o ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou parar aqui, mas ainda tem muita conversa deles dois aí. Todo o capítulo 3 é muito poderoso falando sobre o reino de Deus. Eu vou começar com uma pergunta. Pergunta número 1. Você é um religioso ou filho de Deus? Lembra que em João 2 a gente viu que filho de Deus é aquele que crê? Segura aí. Nicodemos era um professor do Sinédrio e ele ensinava as leis de Moisés. Ele era um religioso. Toda a escritura a gente vai ver muitas vezes Jesus batendo de frente com os religiosos. Eles até aguardavam a vinda de um Messias, mas eles não esperavam que fosse como Jesus, vindo de Nazaré, que nasceu numa estrebaria, filho de Maria e do carpinteiro. E nem imaginavam que Jesus ia bater de frente com tantas linhas de pensamento deles. Foi por isso que Nicodemos foi à noite procurar Jesus. Ele poderia ir qualquer horário, mas ele foi à noite procurar, porque ele foi em secreto. Nicodemos estava sendo tocado com os sinais que Jesus estava fazendo naquela época. Ele sentiu algo da parte de Deus na vida de Jesus. Então ele foi sim, e ele foi ver de perto Jesus. Eu quero que você compreenda a todo momento aquilo que a gente já ouviu, que Jesus é Deus, que o reino de Deus vem através do seu Filho. O que Deus quer para nós, Ele quer que a gente seja filho. Jesus ali, ele andava com seus discípulos, então a gente começa a ouvir falar de Jesus. É assim que a gente vai se atraindo, a gente ouve de Jesus, e depois a gente quer começar a conhecê-lo mais, até a gente crer nele e se tornar filho. E é isso que arde no coração de Deus. E a gente não seja religioso. Muitas vezes a gente escuta por aí, eu sou uma pessoa muito religiosa. Não, Deus ele quer que a gente seja filho. E para chegar a Jesus a gente pode ir do jeito que a gente estiver. Tem um versículo que Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz assim: Vinde a mim, você que é perfeito. Não. Então, eu creio que até o final aqui dessa palavra você vai compreender que a maior vontade de Deus é que você conheça Ele. E aí Nicodemos chega falando o que para Jesus? Ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos chega dizendo assim, já chega falando para ele: olha, eu sei que Deus é contigo, mas ele não fala mais nada, ele só fala aí. E o que Jesus responde para ele? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu te pergunto, o que tem a ver aquilo que Nicodemos falou com o que Jesus falou? Porque Jesus conhece o que tem no nosso coração. Jesus sabia o que realmente Nicodemos queria. Nicodemos queria falar de reino. Aquilo que ele vivia, aquela religiosidade era realmente o reino de Deus. Então Jesus foi certeiro, respondendo, nada a ver com o que ele tinha perguntado, mas já dando essa resposta que era o que realmente Nicodemos queria. E aí olha esse papo, Nicodemos responde: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Pergunta número 2.
Você tem enxergado a vida de que ângulo? Jesus falava de coisas espirituais, falava das coisas do alto. Nicodemos estava totalmente pisado na terra, totalmente com os pensamentos racionais, que muitas vezes a gente ficar só nisso, a gente não consegue compreender a vontade de Deus, não consegue entender o que Deus está falando, não consegue muitas vezes levantar e continuar, porque a gente fica muito ali no chão, na terra, e nós somos seres espirituais. A gente vive na terra, mas a gente também está conectado com as coisas invisíveis, com o Senhor que nos criou. E aqui tem um momento que ele fala, né? Assim como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, as coisas de Deus são muitas vezes assim. A gente sabe que está ali, a gente sabe que existe algo muito maior que está nos sustentando, mas a gente não vê. Mas ele está ali. De qual ângulo você tem enxergado a sua vida? E aí Jesus fala, tu és mestre em Israel, que ele era professor, né, como eu falei, e não compreende essas coisas? E Jesus continua, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creirei se vos falar das celestiais? Traduzir, Jesus está falando, eu estou falando das coisas aqui da terra, você não está entendendo? Imagine quando eu falar das coisas celestiais, ou seja, existem coisas mais profundas que Jesus queria falar. E ele indaga, poxa, mas você não é professor? Pode ver que Jesus sempre perguntando também, né? Jesus, né? Lembra? Jesus é Deus, Jesus estava com Deus desde o início da criação, que a gente leu lá no 1. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é ele, né? Jesus aqui na Bíblia muitas vezes é chamado de Filho do Homem. Pessoal, Jesus manda uma aqui. Ele fala exatamente a linguagem de Nicodemos. Nicodemos ensinava o quê? A lei de Moisés. E olha o exemplo que ele dá aqui de Moisés. Ele diz assim, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Entre parênteses, lá em Números, lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi picado, teve um acontecimento que muitas pessoas foram picadas por cobra, da serpente. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, constrói uma estátua de uma serpente e todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Não vai precisar fazer nada, só olhou, ficou curado. Por quê, gente? O Antigo Testamento, ele é como se fosse... Lembra como é que tirava a foto antigamente? Que você tirava no filmezinho e depois você ia revelar? Então, é como o Antigo Testamento estava ali no filmezinho. E aí o Novo, que é quando Jesus já está, revelou. Então, tudo sempre apontando para Jesus, para a salvação através de Jesus, que é o plano de salvação. Então, dessa forma, a gente vê como que Jesus ele vai na linguagem de Nicodemos, falar aquilo que ele iria entender, foi lá no universo dele. Isso é o amor de Deus por nós. Desde o início, a vontade de Deus é vir até nós e nos resgatar. E eu fecho com a pergunta, a última pergunta. Você tem vivido como quem é muito amado? Você tem percebido o quanto Deus quer falar com você? Mais uma vez eu vou repetir, você tem vivido como se sentindo que é muito amado, percebendo que é muito amado? É assim que você está vivendo? Você precisa viver assim, porque isso é ter paz, isso é ter sentido. E é isso que Deus quer, Ele criou a gente para sentir esse amor. Jesus uma vez disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aquele que venceu todas as coisas, ele diz que ele nos ama e ele é conosco. Só que é preciso a gente compreender que a gente não está sozinho, que a gente é muito amado. E no versículo 3,16, João 3,16, que é um versículo que você precisa colocar na sua casa, você precisa orar declarando isso para tornar uma verdade para sua alma, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça não significa só que você não vai para o inferno. Não pereça em tudo.
para que você não tenha maldições hereditárias, para que você não tenha uma vida sem sabedoria, uma vida sem desfrutar das coisas boas que Deus tem, porque a Bíblia fala que toda boa dádiva vem de Deus. Então, essas 3 perguntas eu vou repetir e nós vamos orar, tá bom? Você é um religioso ou um filho de Deus? Você tem enxergado a vida de que ângulo? Do ângulo, lembra? João 2. Quero que você veja as coisas daqui, ó, do alto, como Deus vê. Você é filho. Abre teus olhos. E pergunta número 3. Você tem vivido como quem é muito amado? Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa leitura, Senhor, esse momento de meditação, Senhor, nas Escrituras. Nós oramos, ó Deus, pedindo para que o Senhor revele, Senhor, o quanto é precioso esse amor, Pai, que fez um plano de salvação para resgatar, Senhor, cada um de nós, Senhor, de volta como era no jardim, no início de todas as coisas. Obrigada por ter dado o seu único filho, Pai, por nós. Abençoa cada um, Pai, que tem ouvido, Senhor, essa palavra. Nos ajude a ver, Senhor, a nossa vida pelo ângulo como Deus vê, com um olhar do alto, Pai. E que a cada dia, Senhor, a gente venha ser livre através da Tua verdade que tem entrado na nossa alma e na nossa vida. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Em nome do Teu Filho, amém.